Deixa eu te falar algo que talvez vá contra o que você já viu no Instagram ou nas redes sociais. Organização não é para ser algo bonito, é para ter resultado. Se a sua organização ela é linda, maravilhosa, bonita, mas ela não te faz ter resultado, fazer você faturar mais, você vender mais, você ter mais tempo livre, de nada isso adianta. Tudo isso é inútil. A gente precisa parar de romantizar a organização e tratar ela como um meio, uma ferramenta para alcançar um objetivo, um resultado maior, e não utilizar a organização como um fim, e sim como um meio. Eu te falo isso porque eu já busquei também ter essa organização perfeita. Eu era aquele cara que trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, mas via no final que, depois de muito tempo, que o segredo do sucesso não é só no suor, sem direção. E eu achava isso na época, que o segredo era trabalhar duro, trabalhar com a força bruta. Mas com o tempo eu comecei a perceber que não era algo proporcional. Quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu me dedicava, mais o resultado ele acabava não crescendo na mesma proporção. E às vezes a gente fica assim, correndo como se estivesse numa esteira, sem sair do lugar. Aí que eu comecei a me refletir que a gente precisa planejar para não ficar correndo atrás do próprio rabo. Precisa extrair o máximo de resultado naquele tempo que a gente tem para performar. E eu comecei a refletir e ter essa visão conforme eu fui evoluindo. Fui construindo família, filho, mulher. A gente percebe que a gente não tem mais todo o tempo para ficar trabalhando até 10, 11 horas da noite. Não, a gente tem determinado X horas onde a gente precisa ser mais produtivo e aproveitar ao máximo aquele momento. Então hoje eu estou numa situação onde eu tenho, às vezes, por exemplo, 3, 4 horas e eu preciso dar um resultado, às vezes, de alguém mais jovem que tem 8 horas disponíveis. E a única maneira que eu vejo para isso é ter estratégia, é ter planejamento. E para isso, organização é coisa básica. E aqui entra a função da agenda. Não é apenas para você marcar quando você tem médico, quando você é dentista, ou alguma atividade presencial. Eu já digo que hoje a agenda, para mim, é como se fosse uma máquina de triturar e organizar os problemas da minha vida. A agenda, para mim, serve da seguinte forma. Eu olho para os meus grandes objetivos macros da minha vida, e tento transformar isso em pequenas tarefas micro dentro da minha agenda, do meu dia, para que eu consiga atuar dentro dessas tarefas micro e que no longo prazo irão alcançar os meus objetivos macro. Então a agenda serve para mim para centralizar muitas das informações. É tirar dados que estão na minha cabeça e organizar isso dentro de um papel, dentro de uma ferramenta. Isso não importa. O importante é o conceito. Sabe aquela ansiedade de você ficar pensando, será que eu estou esquecendo algo? Esquece isso. Quando você tem organização, quando você tem anotado, isso já não vai existir mais para você. E a agenda não é algo para te prender, mas sim te fazer saber o que priorizar naquele dia. E falando em priorizar, a agenda, a organização, ela traz algo que é muita clareza para você, para a sua vida. Que quando você tem clareza, você enxerga de uma maneira macro. Você enxerga como se estivesse enxergando um mapa todo. E quando você enxerga de uma maneira macro, uma maneira maior, as suas atividades, você consegue facilitar, saber onde priorizar e muito mais que isso é saber dizer não, saber aonde você precisa dizer não. Porque quando você não sabe aonde você tem, o que você tem que fazer, o que você tem que focar, você acaba dizendo sim para muitas coisas. Você acaba dizendo sim para um cliente, sim para um favor que te pedem. E dessa forma você você consegue enxergar realmente aonde são suas tarefas que vão te levar para aquele objetivo macro. Fica muito mais fácil de você saber aonde seu tempo deve estar dedicado e saber ser muito seletivo em o que irá para sua agenda, o que você vai dizer sim. Mas a organização também é um conceito, é um estilo de vida, né? Não adianta você querer ter a sua agenda perfeita e bonita se você não começa nem pelo básico da organização. De você organizar o seu ambiente, de você limpar a sua mesa, de você tirar a sujeira da sua gaveta, de você pentear o seu cabelo, por exemplo. São coisas simples que, na verdade, não têm um resultado direto, mas que inconscientemente você se torna uma pessoa mais disciplinada e mais organizada também. E para se tornar mais organizado, mais disciplinado, também não fique se comparando. Um erro clássico é tentar ficar copiando a rotina, os hábitos de outra pessoa.
principalmente hoje na rede social. Então esquece ficar olhando demais a rotina de um e outro influencer, porque às vezes isso pode funcionar para eles, mas não para a tua realidade. Você tem que se comparar com você, testando o que funciona, o que não, sabendo ver também o seu progresso. Qual que é o teu crescimento? Não adianta tentar criar uma rotina perfeita, uma rotina robótica, se você não consegue manter esse hábito, essa rotina. Você faz lá por 3, 4 dias e depois não consegue fazer mais. E depois que você tiver uma organização, uma vida mais planejada, entra uma questão que você consegue otimizar melhor o seu tempo, porque você tem clareza, clareza do que você faz, clareza de onde está indo o seu tempo, as suas 24 horas, aonde você está dedicando. E sabendo olhar esse mapa da tua vida, onde estão sendo aplicado o teu tempo, você consegue otimizar ele melhor. Por exemplo, você consegue deixar um dia para cozinhar, você consegue delegar, você consegue pedir ajuda, você consegue contratar alguém para fazer determinada tarefa, ou às vezes, dependendo do teu trabalho, você consegue automatizar alguma coisa, você consegue contratar um software, você contrata um programador para desenvolver alguma coisa que irá ganhar tempo para você. E pense que às vezes cada minutinho que você consiga economizar, automatizar, otimizar, são minutos que você consegue para ser mais estratégico, para focar em realmente o seu dever. E talvez até sobrar tempo para sua família, quem sabe? Então o papo de hoje é isso. É para resumir que a organização não é algo bonito, é algo para te trazer resultado. Resultado com um fim, com um propósito, para você ficar mais tempo com a tua família, para você ganhar mais dinheiro, para você comprar determinada coisa, para fazer o seu negócio crescer, quem sabe? E se você quer aprender a como transformar o esforço bruto, algo braçal, em estratégias mais inteligentes, me acompanhe um pouco aqui nos próximos vídeos. Eu sou o Gustavo e lembre-se, a organização ela é essencial para você crescer na vida, independente do qual o seu objetivo. E eu te vejo no próximo vídeo.